amigos! Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo interessante sobre algumas perguntas e algumas afirmações que as pessoas fazem a respeito dos gays e a respeito da nossa maneira de ver, assim, a vida dos gays, dos homossexuais, dos transexuais, pronto, enfim, da homossexualidade em si. E hoje eu venho contar um pouquinho pra vocês, esclarecer um pouquinho dessas dúvidas, as pessoas que fazem parte desse mundo de homossexualidade, ver o que a gente realmente cristão acha do mundo deles. E eu, como ex-lésbica, eu tenho um pouco de particularidade pra falar sobre isso, porque eu vivi muito do que vocês vivem, e graças a Deus, Deus me libertou disso, e hoje eu sou uma pessoa liberta, hoje eu sou uma mulher casada, sou muito feliz, graças a Deus. Mas hoje eu não vou contar meu testemunho tá aqui na descrição pra você que quiser ver. Esclarecer um pouquinho desse assunto, que é um assunto um pouco delicado. Então eu vou usar o celular do meu marido pra me estar vendo alguma dessas perguntas e afirmações que muita gente faz, e às vezes nem sabe o porquê, faz essa afirmação só porque ouve as pessoas falando a mesma coisa, e entram na mesma conversa sem nem saber o porquê que ela faz essa afirmação. Então vamos começar. A primeira afirmação: se não aceito o meu filho ser gay, eu não amo ele. As pessoas falam bem assim, que se uma mãe não aceita um filho ser gay, ela não ama ele. E, gente, isso não é verdade. Porque nem sempre, só porque uma mãe não vai aceitar uma opção que o filho fez de errado, que ela não ama ele. A gente sabe que todo mundo, mesmo as pessoas que a gente ama, erra. Então, a mãe entende isso. Só que ela não vai aceitar. E muitas mães com princípios acreditam que isso é errado. Então, eu também acredito que isso é errado. E eu falo pra vocês, não é porque a sua mãe não te aceita a sua homossexualidade que ela não te ame. Ela simplesmente não concorda com as suas atitudes, mas ela não deixa de te amar por isso. Então isso tem que ser muito bem decifrado. Às vezes as pessoas pensam que só porque a gente ama as pessoas, a gente tem que apoiar em tudo que elas fazem, concordar com tudo que elas fazem. Até com os amigos a gente não é assim, né? Tem muitas coisas que os nossos amigos fazem e a gente não concorda, e mesmo assim a gente não se afasta deles. Então a gente tem que entender isso, tem uma coisa que separa a coisa errada que a pessoa faz, as coisas que a gente acha que a pessoa faz errado, e o amor. O amor, ele é independente de qualquer coisa. Então não é porque você vê que a pessoa faz alguma coisa de errado, tanto no relacionamento materno, quanto num relacionamento conjugal ou no relacionamento de amizade, você não vai deixar a pessoa porque você vê que ela erra. Não, você vai simplesmente relevar o erro dela, mas se ela te perguntar se você acha certo o erro, você não vai falar só pra bajular ela que você aceita as coisas que ela faz de errado. Queria esclarecer que muita gente às vezes fica criticando as mães que não aceitam seus filhos na homossexualidade. Eu falo pra vocês, não é porque uma mãe não aceita o seu filho na homossexualidade que ela não ame ele. Muito pelo contrário, ela ama ele tanto que ela não quer ver ele nessa vida, porque ela sabe que isso não vai trazer nenhum bem pra ele. Segunda afirmação: se referir a homossexualismo é doença, é se referir a uma doença. Dizer homossexualismo é uma doença. Gente, homossexualismo, muita gente às vezes não sabe conjugar. Eu fui aprender há pouco tempo e olha que eu já vivi nessa vida, dentro dessa vida, infelizmente, mas eu já vivi. Muita gente que eu conversava também falava homossexualismo. E olha que eles eram gays, eram lésbicas e tipo assim, eles sempre falaram essa palavra. Só recentemente que eu fiquei sabendo que não se fala homossexualismo, porque homossexualismo é doença. Mas, gente, vocês têm que entender que não é só porque uma pessoa fala homossexualismo que ela sabe o que ela tá falando. Muitas pessoas nem entram muito nesses termos, porque uma pessoa que é hétero, uma pessoa que não importa muito com isso, que não quer muito saber qual é as nomenclaturas lá no meio LGBT, as pessoas nem vão procurar o que é isso. Tem muita gente que não sabe nem o que é LGBT, entendeu? Então não é só porque uma pessoa fala homossexualismo que ela acha que isso seja uma doença. Até porque eu mesmo não sabia o que era homossexualismo, que significa doença, e eu sempre falei, não porque eu achava que era uma doença, mas sim porque é uma coisa comum, uma coisa popular de se falar. Então aprendam isso, não é só porque a gente fala homossexualismo que a gente acha que seja uma doença, até porque eu também não acho ser uma doença. Eu acho isso ser uma coisa espiritual, e é muito diferente de uma doença. Onde está amar o próximo como a ti mesmo? Muita gente fala isso, usa esse termo da Bíblia, essa passagem da Bíblia,
para falar que a gente precisa aceitar as pessoas que são homossexuais. Gente, eu vou deixar aqui o versículo completo aqui, de onde que fala que isso para Deus é abominação. Então, não tem como a gente mudar as palavras da Bíblia que foram escritas há mais de 2000 anos atrás. No caso do Novo Testamento, foram escritos há mais ou menos 2000 anos atrás, né? Mas ao Velho Testamento é muitos anos de cultura. Então, é um livro relevante, é um livro respeitado. Então, eu falo para vocês, não tem como a gente mudar isso. A gente ama o próximo sim, mas não significa que a gente ama o próximo, que a gente tem que aceitar tudo que ele faz. Isso inclui também na primeira afirmação que eu fiz, né, gente? Que fala, né, que não é porque você ama uma pessoa que você tem que aceitar todos os erros dela. Todo mundo erra, só que a gente não precisa aceitar as coisas erradas que a pessoa faz. A gente simplesmente não comenta, às vezes a gente deixa pro lado, mas se a pessoa perguntar pra gente se a gente concorda, a gente vai dizer que não. Isso não significa que a gente não ama a pessoa. E o amar o próximo, gente, muita gente também usa essa passagem para falar bem assim: se você acredita em amor ao próximo, por que você não acredita em amor por pessoas do mesmo sexo? O amar ao próximo, que aqui fala na Bíblia, é um amor de fraternidade, não é um amor de relação, de casal, não é um amor eros, eu acho, se eu não me engano, é um amor eros. Não é um amor eros. E esse amor é diferente dos outros amores. A gente ama ao próximo como um irmão, entende? E é isso, na Bíblia fala isso, amar o próximo, ação entre irmãos. Vamos continuar aqui. Você acredita que um psicólogo pode mudar a sexualidade de um gay? Gente, eu não acredito. Não acredito por quê, gente? Eu acredito que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. De simplesmente um dia, assim como Paulo teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, eu acredito que qualquer pessoa pode ter esse encontro com Jesus e ter a sua vida totalmente mudada, assim como a minha foi. E eu falo pra vocês, eu não acredito que um psicólogo tem esse poder inteiro. Eu só acredito que Deus tem. Deus tem esse poder de mudar uma vida totalmente dos pés à cabeça. Eu acredito que a homossexualidade não é uma coisa de pensamento. Eu acredito que é uma coisa espiritual mesmo. E a gente sente na pele, realmente, quando eu passei por esses tempos, né, que eu vivi nessa vida, eu não pensava em sair dessa vida, eu não queria jamais sair dessa vida. E hoje em dia eu sou liberta, hoje em dia eu não penso mais nisso. Eu não sinto atração mais por mulheres. E antigamente eu nem sentia atração por homens, eu sentia nojo de homens. Hoje em dia eu sinto o maior desejo pelo meu marido, né? Graças a Deus. E eu falo pra vocês, é uma coisa totalmente diferente. Só Deus pode fazer isso. E pode acreditar, se você quiser, Deus faz isso na sua vida também. Eu sei que tem muita gente que não acredita, que me critica, que fala que isso está contra todas as leis assim da física, da química, da quântica. Eu falo pra vocês, Deus ele ultrapassa tudo isso. E foi isso que aconteceu na minha vida e hoje eu tô aqui para dar esses conselhos para você. Por que eu devo sair dessa vida? Para ser igual o restante da minha família? Ai, gente. Essa vida que você vive com uma pessoa que tem experiência nisso, eu falo pra você que é uma vida de ilusão. Você pensa que você tá vivendo uma vida ótima, uma vida de prazeres, que realmente tem prazeres. O pecado ele não é uma coisa que não é prazerosa. Mas eu falo pra você, o maior prazer no mundo que tem é quando você agrada a Deus. Porque Deus, ele formou tudo, sabe? Os prazeres do sexo, foi Deus que formou. E quando você faz a vontade de Deus, você se une em um casamento que é da vontade de Deus, você simplesmente tem outro prazer, você desfruta de uma vida plena. E foi isso que eu desfrutei. Quando eu deixei, assim, essa vida, teve muita minha opção de escolha, porque Deus, ele não vai entrar igual um bandido. Mas eu fiz uma opção de escolha quando meu coração ainda estava preso naquele mundo. Mas quando eu fui e falei, Deus, eu quero ser liberta, eu não quero continuar. Eu ainda estava tendo desejos, eu ainda estava tendo pensamentos, eu ainda falava com pessoas e eu fui e falei, Deus, eu abandono tudo isso. Só se o Senhor tirar esse desejo do meu coração, que desde criança esse desejo era lançado sobre mim.
Só que era a força do inimigo que lançava, não era Deus, e muito menos minha natureza. Isso é uma enganação do inimigo. Acredite você ou não, me critique você ou não, eu falo pra você, isso é uma seta do inimigo. Isso é simplesmente um demônio, que ele fica lançando nos nossos pensamentos o desejo, a vontade, a tentação, e até você cair. E quando você cai, ele simplesmente te aprisiona naquele desejo, te aprisiona naquela vida. E aí você fica dependente daquilo. Só que eu falo pra você, ter uma vida de casal nem sempre é ruim, não. Depende muito de como que você vive, depende muito das suas escolhas, das suas bases, da sua estrutura. Eu falo pra você, não é ruim. Graças a Deus que hoje em dia eu tenho uma vida plena, feliz mesmo, gente, de verdade. Acredite vocês ou não, né? Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que tem diversas opiniões sobre mim. Tem uns que falam que eu não fui liberta, que eu ainda tenho desejo por mulheres. Tem uns que ainda falam que eu nunca fui lésbica. Tem uns que falam que eu sou bissexual. Tem uns que falam que... Ai, tantas coisas de mim. Falam que eu não sei o que é ser lésbica. Mas, gente, pra falar a verdade, 3 anos não é pouca coisa quando você vive ele assim intensamente. Infelizmente, eu conheci todas as partes desse mundo, do lesbianismo, e eu falo pra vocês, não é uma coisa assim que é abençoada por Deus, por experiência própria. Tive casamentos, tive namoros, tive mulheres, e eu falo pra você, na época eu gostava, na época eu tava aprisionada nisso, mas hoje em dia, gente, eu vejo que isso não é uma coisa de Deus. E na época também eu via, e muita gente via também. Um dia eu vou compartilhar isso com vocês aqui. Então é isso que eu venho deixar pra vocês hoje. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque ele ficou muito longo. Mas é isso. Eu tentei falar assim de tudo, de todos os assuntos. Tá recorrendo muito assim nas minhas redes sociais, de muitas perguntas e afirmações. E eu espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo. Na terça-feira eu coloco o resto do vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você não se sinta ofendido. A gente te ama. Aqui no canal é Vivendo com Deus e você também pode viver com Deus. E é isso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.